que eu queria que você traçasse pra gente? Um pouco de lá atrás, por exemplo, a gente pega a Argentina aqui. Pô, a Argentina já foi a sexta crescia mais que o Brasil, né? Pouco maior tempo. renda per capita do mundo. A Argentina era autossuficiente em produtos agrícolas. Teve o primeiro metrô das Américas, antes dos Estados Unidos, Buenos Aires, exatamente. Recebeu imigrantes nas guerras. E era um país rico. E está há 100 anos descendo. E descendo exatamente por essa utopia. E o nosso governo não é muito distante. O que aconteceu nos últimos anos aqui, nas últimas décadas, na verdade, foi exatamente que nós partimos para essa ideia de que vamos botar todo mundo igual, vamos dar oportunidade para todo mundo e tal. Não tem nada de errado com esse desejo de dar oportunidades, igualdade de oportunidades. Dar oportunidade para uma pessoa que não teve a educação. Por que não teve? Porque era de uma família pobre. Vamos dar uma bolsa de estudo para os jovens de famílias mais pobres. Vamos dar. Agora, há diferenças que são, às vezes, são até de chance. Você está no lugar certo, na hora certa, e aquilo ali te favorece. Você era um plantador de grãos na hora que o produto subiu muito e você ganhou muito. E, às vezes, o contrário, teve um mau clima e destruiu sua colheita inteira. Então, a vida tem muitas chances, tem muitas oportunidades. Agora, o importante é a filosofia de cada um ter que ser responsável pelo seu destino, cada um se empoderar através do conhecimento, cada um ter a sua luta de melhorar através de gerações. Isso não é um esforço de uma pessoa. É uma vida inteira, que depois você dá os exemplos para os filhos, depois para os netos. A história de um país é feita de valores, de princípios corretos, e você vai trabalhando e vai todo mundo saindo junto dessa situação de miséria. E você, moderadamente, vai consertando as situações dos que não tiveram oportunidades. Se você tentar fazer isso de uma forma que não respeite a liberdade de empreender, a liberdade dos empreendedores, etc., é um colapso. Uma coisa interessante, eu estava lembrando de uma postagem que eu fiz, em que, por exemplo, na Venezuela, vale mais a pena você limpar a bunda com dinheiro que com papel higiênico. Porque, cara, pra você comprar um rolo de papel higiênico, você tem que gastar mais papel moeda do que o papel para você usar. Então, assim, isso aqui é uma consequência de decisões que foram tomadas, possivelmente, né, no passado aqui, de forma que hoje estão pagando o preço para isso. Essa é a ameaça permanente do populismo. É justamente você querer dizer, olha, eu vou acabar com a desigualdade, dando dinheiro para todo mundo. Você leva, por exemplo, como o Brasil já foi, duas vezes para a hiperinflação. Às vezes tem feito, sim, o Brasil foi duas vezes para a hiperinflação. Ele aprendeu a lidar com o fenômeno monetário. Hoje, o que a gente faz é o seguinte, em vez da gente escapar para ir para a inflação, nós estamos correndo para o futuro, fugindo para o futuro. Endividamento em bola de neve. Você continua gastando muito, mas em vez de gastar com moeda, já que você levou 2 hiperinflações na cabeça, você aprendeu, não, eu não vou emitir moeda para fazer essa inflação, não. Como é que eu vou fazer? Vou emitir dívida. E aí você, na verdade, está em endividamento em bola de neve. Filhos e netos nossos vão ter impostos muito altos no futuro para pagar essa falta de coragem de uma geração de enfrentar os seus problemas. Não fala isso, não. Eu tenho uma pergunta sobre isso, ministro. Porque o Brasil, antes do Plano Real, sofreu muito com a inflação. Como o senhor falou, a gente teve de 54 a 94, foram 40 anos de inflação de no mínimo 2 dígitos. E alguns períodos mais do que isso. Aí o Plano Real veio e resolveu isso aí. E agora o senhor falou da dívida. Como é que a gente faz para controlar essa dívida? Porque eu fico olhando, por exemplo, a trajetória do Brasil com o crescimento de endividamento e eu penso o seguinte, é muito grande o estímulo para que um governante se endivide agora, porque afinal, quando ele se endivida, ele aumenta a capacidade de gasto que ele tem no presente, Isso. Ele consegue ser mais popular assim, Isso. Ele consegue uma reeleição, ele consegue eleger um sucessor. Perfeito. E quando o problema chega, não é mais dele, é de quem está no governo no futuro. Alguém então, paga essa conta, né? Alguém vai pagar essa conta. Mas parafraseando Keynes, né? É no futuro e no futuro estarão todos mortos que estão aqui, né? E no final das contas, o que a gente está pagando hoje é um pouco de uma herança do que aconteceu também no passado. Exatamente. Né? Foi ótimo, né? Você deu um exemplo. Nós vivíamos numa cultura inflacionária e gastávamos muito e emitíamos moeda. Fomos 2 vezes para a hiperinflação. É o imposto mais cruel, porque ele pega os mais pobres e fragiliza. Bom, resultado disso, nós aprendemos e fizemos o real. O real foi um plano brilhante na dimensão monetária, mas ele não teve a dimensão fiscal, que é o seguinte, a dimensão fiscal é o seguinte, quanto é que você gasta? Está gastando muito? Tô. Está emitindo moeda para pagar? Vai para a hiperinflação. Aí o governo aprendeu o seguinte, vou fazer o plano real. Não vou emitir mais moeda, mas vou continuar gastando. Vou emitir dívida agora. A inflação some, mas os juros sobem, os impostos sobem para tentar travar o endividamento em bola de neve. E vai embora no endividamento. Então, o Brasil só trocou a forma de financiar o buraco. O buraco estava lá. Só que você aprendeu, fez um plano brilhante para acabar com a inflação.
mas não para controlar a besta. A besta continua solta. Só que agora, em vez de se manifestar sob a forma de inflação, ela se manifesta agora sob a forma de juros altos, aumento de impostos, para financiar a besta. Daí o nosso problema agora, nessa PEC, tentar justamente enjaular a besta. Falar, olha, vocês precisam ter responsabilidade fiscal. Se está havendo uma pandemia, nós respeitamos e temos que ter o compromisso com resolver o problema de saúde.